Quanto tempo que vocês estão fazendo manifestação? Há um ano. Nunca saí do quartel. Nunca saí. Cada 15 dias eu estou na porta do quartel com o protocolo da Polícia Militar. Nós somos lá do QG, quartel do QG. Eu, ela e mais uma meia dúzia, né? A gente ficou nos viadutos, cada 3 dias por semana. Fizemos os viadutos chamando o povo para acordar. Acorda, povo, acorda, Brasil. Vem pras ruas. Quem tiver contra esse governo, buzina. Teve 12% da população em frente ao QG. O restante da população, a juventude, estava todos fumando maconha, tomando cerveja, nos locais aonde as orgias, a baderna surge. 12% corresponde quem? Velho com a bengala na mão, um pé na casca de banana e o outro na copa. E tirar a chapa toda, no meu pensamento. A chapa tem que cair. Tudo que os patriotas estão levando o nome de terrorista. E ele recebe agradecimento do Hamas, que ele está apoiando o Hamas. Assassino. Quantas crianças foi colocado no forno e ele não coloca como terrorista? Gritar por liberdade, família, é terrorismo. Que país é esse? Assim? Família e liberdade. É terrorismo, não. Porque hoje está batendo na porta dos nossos irmãos. Amanhã é na minha, na sua, seu pai, da sua mãe, nos seus filhos. No caso de quem é de esquerda, eles não vão chegar perguntando, você é de esquerda, nós vamos te poupar, não. Eles também matam porque é arquivo vivo. Muito bem, rapaziada, segunda-feira, 4 de março, 7h02 da manhã, 7h02, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Muito bom dia, muito obrigado pela companhia de todo mundo, muito boa tarde, muito bom meio-dia, muito bom meia-manhã, muito boa noite, muito boa madrugada para quem nos acompanha em fusos horários diferentes. Este é o Desperta ICL, estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, trazendo as principais notícias do mundo e do Brasil, dando, claro, texto e contexto, porque aqui a gente não fica só lendo notícia pela manhã, a gente fala um pouquinho sobre elas também, vai dando aquela espraiada intelectual para a gente entender um pouco mais o que acontece no mundo. Esse vídeo do começo do programa foi feito pela Giovana Abreu, é uma atriz brasileira que foi para as ruas aí durante as manifestações do domingo em apoio aí ao senhor Jair Bolsonaro. Então você sabe, né? Há duas categorias de seres humanos no Brasil, os que estavam acampados na porta dos quartéis e os maconheiros, né? Eu não vou perguntar pro Jimmy o que ele estava fazendo, porque talvez ele podia estar acampado e fumando maconha também, né, Jimmy? Não sei. Ou podia estar em casa sem fumar maconha, porque afinal de contas a gente pode fazer isso, né? Eu não estava acampado em porta de quartel, eu também não estava fumando maconha. Então, concluo pela pesquisa do Datapi, do povo que estava lá, que eu sou uma pessoa inexistente, basicamente. Muito bom dia para quem nos acompanha na TV aberta, estamos ao vivo pela televisão, na TVT em São Paulo e Grande São Paulo, também pela TV Quiril Murê, em Salvador, na Bahia, para quem nos acompanha, para quem nos ouve nesta manhã no bom e velho radinho. Muito obrigado a quem está aí na companhia na Rádio Heliópolis e também na Rádio Brasil Atual. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Instagram e no Facebook. E também, claro, nos canais do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore. Você pode fazer aquele breve sobrevoo pelo YouTube pela manhã. Caso desejar, assine nossos canais, ative o sininho, dê like no vídeo, mas principalmente, seja lá onde você estiver acompanhando este programa, por favor, compartilhe este programa com as pessoas que você ama e também com o seu tio Bolsominion, porque nada melhor do que irritar um Bolsominion na segunda-feira pela manhã, no comecinho de março. Quem já está no nosso chat, muito obrigado pela companhia. Vá dizendo de onde você está assistindo a este programa e também como foi o seu final de semana, se as coisas estão bem, se não estão bem, se está tudo legal, se não está tudo legal. E, por gentileza, não pode bater, não pode colar chiclete no cabelo do coleguinha e não pode, o que mais, Jimmy? Puxar pela camiseta, né? As coisas que não pode na escola. As coisas que não pode lá na escola, você sabe, não pode no nosso chat também. Mas o nosso chat é um chat muito civilizado, né? Foi tudo bem com vocês no final de semana, gente? Já temos aí quase 4.000 pessoas online, estamos recém começando este programa. Estamos batendo uma média no programa aí, todos os dias, de 20.000 aparelhos conectados. São muito mais do que 20.000 pessoas apenas na internet, pessoas que assistem a este programa eventualmente pela televisão, por exemplo. Coloca o seu YouTube na televisão, então temos mais do que 20.000 pessoas, fora a nossa audiência na Rede Desperta, nas duas rádios e nas duas redes de televisão que a gente transmite este programa. Então estamos caminhando aí para uma audiência
super consolidada para muito acima de 20 mil pessoas que nos assistem todos os dias ao vivo, fora a galera que nos vê na reprise. Então é assim que vamos para o ano eleitoral de 2024. Vai ser um ano importante, claro que a gente vai fazer uma cobertura intensa sobre tudo que acontece aqui nos nossos canais, nos nossos programas ao vivo. Você sabe que a gente tem programa ao vivo das 7 horas da manhã até o 12h30, depois às 6 horas da tarde com o ICL Notícias segunda edição. Aliás, hoje estarei por lá, hoje e amanhã, lá com o Chico Pinheiro, Chico Sá e Gabriela Varela. Então, se você nos acompanha também no final da tarde, a gente se vê mais tarde no ICL Notícias segunda edição e também faremos uma cobertura intensa das eleições esse ano no nosso site, iclnoticias.com.br. Se você ainda não conhece, você pode dar aí um Google rápido, né? ICL Notícias, chega lá no iclnoticias.com.br, coloque nos seus favoritos, coloque na sua barra de favoritos e coloque na sua dieta diária de informação. Se você tem o hábito de acompanhar informações todos os dias, quem acorda pela manhã vai dar um belo giro aí pelos sites brasileiros e pelos sites internacionais, coloque o iclnoticias.com.br, que também lá nós temos várias notícias que resumem muito do que está acontecendo, principalmente no Brasil, mas também notícias internacionais todos os dias. E claro, temos reportagens exclusivas. O nosso site recém começou ali, comecinho de dezembro, mais ou menos por ali. O site está crescendo, a gente já está com um time de reportagens embrionário sendo montado e tem mais gente para chegar, então você terá informações exclusivas também no site do iclnoticias.com.br. Então coloca no Google, acessa o site, coloca nos favoritos, que é mais uma opção, e sem banner, sem, propaganda do cogumelo do sol, do Ora Pronobis, da iogurteira, do negócio para aumentar a potência sexual, sem nada disso. Você entra lá, tá limpinho, tá bonitinho, não precisa gastar meia hora clicando em xizinho de banner e vídeo que começa a tocar sem você pedir, e o negócio que sobe para fazer assinatura, e o negócio do Google que fala não sei o que, e você perde a paciência de ver. Então, no site do ICL Notícias, o negócio tá limpinho, vai que é uma beleza, nem gasta muito aí os seus acessos de celular. Vamos lá então, gente, tem bastante coisa no programa ontem. Olha, ontem o Vini Júnior, não sei se foi ontem ou foi sábado, Jimmy, você sabe, o jogo do Real Madrid, acho que foi sábado, na verdade, né? O Real Madrid empatou com o Valência, sabe? Foi sábado? Foi sábado. Sábado o Real Madrid empatou com o Valência. O Vinícius Júnior, que é hoje o grande craque da seleção brasileira, o grande craque brasileiro no mundo todo, voltou um ano depois para o estádio do Valência, onde sofreu aqueles ataques racistas absurdos na Espanha, que aliás não deram em absolutamente nada, porque na Espanha vocês sabem, né? No primeiro mundo, gente, está liberado racismo no estádio, super liberado, não aconteceu absolutamente nada, porque segundo as investigações na Espanha, era impossível detectar as pessoas. A gente viu pela televisão, tudo filmado, fotografado, em áudio e vídeo, mas lá na Espanha aparentemente o vídeo não chegou ainda nas autoridades policiais. E olha, eu tô falando com muita ironia, mas com muita certeza também, porque a Europa em algumas coisas é mais atrasada do que o Brasil, uns 400 anos, né? E esse tipo de coisa é capaz de ser atrasado mesmo e não poder usar o vídeo que a pessoa filma, ou os caras na delegacia não ter acesso a não sei o que. A gente acha que tudo é lindo e maravilhoso na Europa. Não, tem coisa da Idade Média na Europa, ainda com alguma frequência, inclusive. Mas o Vini Júnior voltou para o estádio do Valência esse final de semana, no sábado, um jogo de empate do Real Madrid com o Valência em 2-2. Vinícius Júnior fez os 2 gols e no primeiro gol protagonizou este belo ato aqui. Olha, talvez seja o único jogador brasileiro em atividade hoje que tenha coragem de enfrentar essas questões. Precisava disso, Vinícius Júnior? Não precisava. Ganha alguma coisa com isso, Vinícius Júnior? Pelo contrário, eu acho até que perde. O cara que vai querer patrocinar ele já olha e fala, esse aí fala de política, vamos patrocinar o outro banana lá que não fala nada, vamos patrocinar o Zé Ruela lá que fica quietinho quando acontecem as coisas. Muito bem, aqui está Vinícius Júnior protagonizando um gesto clássico, né, que remete aí à luta antirracista a partir dos anos 30, 40, Panteras Negras, em Olimpíadas já foi feito isso, já desde os anos 60, 70, e aí o Vini Júnior, no primeiro gol que ele fez, foi lá e levantou o punho cerrado para a torcida do Valência. É claro que, em sendo na Espanha, as coisas não são tão fofinhas, né? Tá aqui lá no jornal O Lance tem um resumo, né? Conheça a origem do gesto antirracista feito por Vini Júnior no jogo do Real Madrid. Mas ontem mesmo,
Já saiu pela internet aí um vídeo publicado que uma brasileira que estava na torcida do Valência flagrou uma criança chamando o Vini Júnior de macaco. Isso aqui não é do ano passado. Isso aqui é de ontem, no momento que ele faz o gol, faz o gesto antirracista e a torcida do Valência, parte dela, continua fazendo o que fez um ano atrás. Aqui, claro, o rosto da criança está borrado, porque no fim das contas não é culpa da criança, né, gente? A criança não nasce racista. Essa criança aprendeu com os pais, aprendeu com a família, aprendeu com os amigos da família e tá lá no estádio simplesmente replicando o que ela já deve ter escutado na torcida do Valência algumas dezenas de vezes, escutado em casa, inclusive. O filme é muito curto, não vai dar pra gente ouvir o áudio aqui, mas ela chama o Vini Júnior de macaco, nesse gesto racista. E reparem a atitude da senhora que está com a criança no colo. Não sei se é a mãe, ou a irmã, uma tia, não sei quem é, tá? Uma senhora. Ao invés dela ficar envergonhada e repreender a criança, ela fica braba com quem? Com quem está filmando o ato. Porque você sabe, né? O problema não é fazer, o problema é ser flagrado fazendo. Isso vale para muita coisa na vida. Então dei uma olhada aqui rapidamente, ó. O vídeo tem só 8 segundos. Deixa eu deixar sem volume aqui, ó. A criança é filmada e aí a senhora que está com ela no colo, aí ó, o grande problema, claro, não é ter filmado, né? Tá aí a senhora muito indignada, não é ter a criança ter falado o que ela falou, tá aí a senhora muito indignada com a brasileira que estava na torcida nesse dia e filmou esse gesto. Obviamente, isso aqui já estava acontecendo antes do vídeo, porque vocês vejam que o celular está posicionado para onde a criança está sentada. Por quê? A brasileira devia estar sentada ali, ouviu algumas vezes e pensou, vou filmar. Filmou, a pessoa que não gostou e foi para cima de quem estava filmando. Então, o problema não é educar a criança para não falar isso. O problema é ser flagrado no estádio fazendo isso pela milésima vez. E vamos ser bem sinceros aqui, absolutamente nada vai acontecer com essas pessoas. Tá aí, ó. Foi filmada, aí ó, a senhora tá filmando? Sim, tô filmando a educação que a senhora dá aí para sua filha ou para sua irmã ou sei lá o que acontece, né? O nome da brasileira que filmou isso é Ana Anjos. Ela assistia ao jogo no estádio Mestala e registrou as ofensas. A mãe do menino tentou impedir a gravação, porque, claro, a educação, segundo ela, tá ótimo. Segundo aqui a matéria, é a mãe da criança mesmo. Muito bem, parabéns pro Vini Júnior aí, né? Porque é exceção nos jogadores brasileiros, no mais das vezes um bando de bunda mole que hoje em dia se preocupa mais em faturar os seus milhões de dólares e euros do que fazer qualquer coisa que preste para a sociedade. Vamos lá para o Jornal o Globo. Apesar da explosão de casos de dengue, a vacina anti-dengue tem baixa procura no Sistema Único de Saúde e os estados vão tentar mudar a estratégia. O público-alvo inicialmente era muito restrito para algumas faixas de idade. Em algumas cidades tem vacina para cerca de 500 cidades no Brasil só, porque sempre lembrando aqui, tem apenas um laboratório que produz essa vacina, o laboratório japonês. Obviamente não tem condições de produzir para todo mundo no mundo todo. O Brasil é o país que mais comprou em quantidade de doses a vacina contra a dengue. Você consegue encontrar na rede privada, a vacina custa aí 500, 600, 700, 800 reais. Então, por favor, se você puder, vá para um posto de saúde para perguntar se você tem direito ou se alguém da sua família tem direito a tomar essas primeiras doses. Agora, a procura em relação à vacina é muito, muito baixa. Eu não sei se o Jornal o Globo deu aqui, né? Os números, deixa eu ver aqui, ó. O número representa aqui, segundo o levantamento do Globo, com as secretarias de saúde de estados e municípios, 82 mil crianças entre 10 e 11 anos foram imunizadas contra a doença em 9 estados, após 3 semanas do início da vacinação. Então não são todos os estados, são 9 estados. Não representa tudo, mas os levantamentos anteriores não são muito melhores do que isso. Segundo o levantamento do Globo, o número representa 11,6% das doses do primeiro lote. Apenas 0,02% da população total que pretende se vacinar em 2024, que são 3,2 milhões de pessoas. Então a procura está muito baixa. Não brinca com isso, gente. É de graça, vai lá, se vacina. Dengue não é brincadeira. Eu expliquei na sexta-feira aqui. Tem 4 tipos de dengue. Você pode pegar um primeiro tipo de dengue, passar bem por aquilo, ficar por um tempo imune em relação àquele tipo, mas não imuniza você em relação aos outros 3 tipos de dengue. E dengue é fatal.
É fatal. Tem muito pouca coisa a ser feita depois que você pega dengue. Você controla ali a febre, controla os sintomas, mas não há muita coisa que possa ser feita. Seu organismo tem que se virar com esse negócio. E conforme você pega 1, 2, 3 vezes, a depender da variante, a coisa pode ficar feia mesmo. A gente já tem uma quantidade de mortes bem grande no Brasil, porque a gente está num surto de dengue absurdo aí. Esse ano deve bater todos os recordes de pessoas que pegaram ou morreram por conta da dengue no Brasil nos últimos tantos anos, né? Tivemos um inverno no ano passado muito fraco, muito ameno, e isso acaba, e muitas chuvas, um verão muito quente, isso acaba que prolifera o número de mosquitos e está perigoso, inclusive em regiões onde não é normal que tanta gente adquira dengue, principalmente as regiões mais frias do país. Então, por favor, eu sei que tem gente que acompanha esse programa que muitas vezes por preguiça, por esquecimento, porque acha que ainda tem pouca gente pegando em relação ao número da população. Custa nada, cara. Vai lá no posto de saúde, vê se tem a vacina. Se tiver, tomou rapidinho, deu pro seu filho, pra sua filha e tá resolvido. Claro que parte disso é consequência do inconsequente Mor, que estava na presidência da República até um pouco tempo atrás, que incentivava as pessoas a não tomar vacina. Muita gente acabou tendo a cabeça entupida de porcaria e acha que não precisa, acha que vacina tem microchip, que vai ser espionado, que aquela coisa que vira radioativo, que vira jacaré, que não foi testada, que é aquela coisa toda, né? Pessoas que ao longo da vida nunca criticaram vacina, tomaram todas as vacinas do mundo, deram todas as vacinas para o filho, de uma hora para outra virou cientista todo mundo. Todo mundo virou cientista. Aliás, tem um monte de médico que virou cientista por aí, né? Vocês sabem que médico não é cientista, já expliquei várias vezes aqui. Um médico pode ser cientista. Um médico não necessariamente é cientista. Aliás, a maioria dos médicos não é cientista. A maioria dos médicos é um profissional da saúde que fez um curso de medicina, foi lá, se especializou em alguma coisa e hoje está atuando no mercado, seja na iniciativa pública, no SUS, ou fazendo trabalhos voluntários, ou na iniciativa privada, nas suas clínicas, nos seus hospitais, lá ganhando o seu dinheirinho, trabalhando. Essas pessoas não são, atenção, não são cientistas, não são pessoas que trabalham com pesquisa, não são pessoas que estão na área da ciência, elas se formaram em uma área de saúde, mas não são cientistas. Então, o pediatra lá do seu filho, da sua filha, que se formou em 1996, e aí a cada 3, 4 anos vai num congresso e tal, não sei o que, ele não é infectologista, pode ser que o seu seja, eu tô falando da maioria, não é infectologista, não é especialista em vírus, não é estudioso da matéria, não é pesquisador, não está num centro de pesquisa, não tem as suas pesquisas avaliadas por pares, não faz parcerias de universidades no Brasil com universidades internacionais, não vai a congresso contar das suas descobertas científicas, porque a imensa maioria dos médicos não é cientista, tá bom? Não é assim, gente, não tô falando nenhuma novidade aqui. Tem médico que fica bravo comigo, né? Mas dá para discordar dessa afirmação? É a mesma coisa que eu falar que jornalista é cientista da comunicação. Não é. Não é. A imensa maioria dos jornalistas não são cientistas da comunicação. O jornalista formado em jornalismo, que é cientista da comunicação, ele está na ciência, fazendo pesquisa na universidade. Isso vale para qualquer profissão. Então não vai de cara aí na opinião do médico. Até, durante a pandemia a gente viu ortopedista falando de vacina, né? Me desculpa os ortopedistas, até tenho amigos que são. Mas calma lá, né, meu filho? Né? Aquela coisa, né? Calma lá, calma lá. Você não sabe do que está falando, não se mete, não coloca política no meio. Não vem com esse papinho que vocês começaram a desconfiar de vacina 4 anos atrás, tá? Que antes ninguém falava nisso. Então é política, é ideologia, é informação de zap zap, tá? Então vá para o posto de saúde, vacine o seu filho. Uma vacina produzida no Japão, para quem não gosta da China, de Cuba, da Rússia. Essa é feita no Japão, a não ser que agora a gente vá chegar à conclusão que o Japão é comunista. Fora isso, vá vacinar, porque tem vacina encalhando no posto. E esse negócio é sério mesmo, gente. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. A Força Tarefa cerca a fazenda onde fugitivos de Mossoró foram vistos. Segue aí a busca pelos 2 fugitivos do presídio de segurança máxima de Mossoró, que estão andando lá pela região, invadindo propriedades. Invadiram um galpão agrícola nesse final de semana e tá difícil de pegar esses caras, né? Já concluiu-se numa investigação prévia
que eles tiveram ajuda para escapar, inclusive. Obra-prima de Jefferson Tenório é censurada em cidade do Rio Grande do Sul, vencedor do Jabuti de 2021. O escritor Jefferson Tenório teve seu premiado livro O Avesso da Pele censurado na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul. Janaína Venzon, diretora da escola Ernesto Alves, gravou um vídeo na sexta-feira em que critica palavras de baixo calão no livro em que ela chama de atos sexuais. A escolha da obra se deu pelo Programa Nacional do Livro e Material Didático, o PNLD, e foi feita pela própria diretora da escola. A diretora proibiu o livro na escola e pediu a retirada de todos os exemplares das bibliotecas de Santa Cruz do Sul até resposta do governo, que não aconteceu segundo a prefeitura da cidade. O Avesso da Pele, lançado em 2020, conta uma história sobre racismo, violência e identidade. É a história de uma ferida, segundo o próprio narrador Pedro, que busca recriar a vida dos pais, Marta e Henrique, professor de uma escola na periferia de Porto Alegre que é vítima de uma abordagem policial violenta. Lá no Instagram, o autor, o Jefferson Tenório, falou sobre o caso, disse que o Avesso da Pele já foi adotado em centenas de escolas pelo Brasil, venceu o mais importante prêmio da literatura brasileira, o Jabuti, foi finalista de outros prêmios, teve direitos de publicação vendidos para mais de 10 países, foi adaptado para o teatro. Além disso, o livro foi avaliado pelo Programa Nacional do Livro Didático em 2021, ainda no governo Bolsonaro. Então, quem colocou esse livro nas escolas, viu o professor aí de Santa Cruz do Sul, né? Que eu já posso até imaginar, eu não vou nem falar nada, tá? Eu não vou nem falar nada, mas eu já posso até imaginar. Posso até imaginar. Foi o Bolsonaro que colocou esse livro na escola. Tá bom, tia? Foi o Bolsonaro. Só pra você saber. Tá usando isso aí pra ideologiazinha barata, pra disputinha política, então tem que esfregar na cara esse negócio também da pessoa. A própria diretora assinou a ata de escolha do livro, ou seja, ela pode alegar no mínimo que ela assinou sem ler o livro. O que para uma diretora da escola, né, ô diretora, pega bem não, né? A sua pior saída, o professor, a diretora, é alegar ignorância, que é a pior saída. As distorções e fake news são estratégia de uma extrema-direita que promove a desinformação. O mais curioso é que as palavras de baixo calão e os atos sexuais do livro causam mais incômodo, segundo o autor, do que o racismo, a violência policial e a morte de pessoas negras. O Tenório disse ainda que não vai aceitar qualquer tipo de censura ou movimentos autoritários que prejudiquem estudantes de ler e refletir sobre a sociedade em que vivemos. A gente sabe de onde vem isso aí e por que isso está acontecendo. Olha aqui só uma imagem rápida, o Caetano Veloso homenageou a Palestina no show que ele fez em Porto Alegre nesse final de semana. Ele pegou uma bandeira, tá aqui um frame, né? Publicado lá pelo iclnoticias.com.br. Ele pegou uma bandeira que estava lá na plateia, alguém entregou para ele. Eu não entendi direito se foi a produção ou foi a plateia, porque ele pegou meio no canto do palco assim, estendeu a bandeira, depois colocou a bandeira no chão. No show, esse show era para ter saído no ano passado, o Caetano acabou ficando doente, o show foi postergado para esse ano e finalmente aconteceu nesse final de semana, se eu não me engano foi na sexta-feira ou no sábado, lá no Parque da Redenção em Porto Alegre. Ainda rapidamente lá no ICL Notícias, enchentes levam o governo do Acre a decretar emergência em saúde pública. O nível do rio Acre atingiu 17 metros e 52 centímetros neste sábado e causa alagamentos terríveis aqui no Acre, né? Publicado pela Agência Brasil, republicado pelo ICL Notícias, um decreto de emergência em saúde pública diante do alto nível e das chuvas que afetam o estado desde 21 de fevereiro. As chuvas dos rios afetam 19 municípios e por causa da enchente há locais isolados e casas submersas. Vamos lá para o jornal O Globo. Na Argentina, miséria cresce com taxa de pobreza em quase 60% e falta comida em restaurantes populares. Olha, não dá para dizer duas coisas do Milei. Primeiro, aliás, uma coisa só que se desdobra em duas. Não dá para dizer que o Milei estava mentindo. Não dava. No ano passado, quando assumiu, o Milei falou que as coisas iam piorar muito antes de melhorar. O melhorar, se vai melhorar, nós não sabemos. Até porque o Milei foi muito esperto, eu já falei aqui. Se você for ser contratado para um emprego, ou vai disputar a eleição esse ano, qualquer coisa, você usa a estratégia Milei, gente. A estratégia Milei, ela é brilhante. Você vai lá, a empresa vai contratar você. Você fala o seguinte, olha, fulano, senhor Leandro, o senhor está apto para este cargo? O que o senhor pensa? O senhor vai dar conta do recado? Vai fazer as coisas que tem que ser feitas aqui, aquela coisa toda? O senhor fala o seguinte, ó, faz a mesma coisa que o Milei falou.
estou apto para este cargo, eu quero muito assumir este emprego, mas olha só, quando eu assumir, a coisa vai piorar muito antes de melhorar. Vai piorar, eu vou chegar aqui nessa empresa, vou tocar o terror, vai piorar tudo. O clima vai ser uma porcaria, a gente não vai mais conseguir entregar os produtos, metade da filial vai fechar, os clientes vão ficar bravos, vão lá no Reclame Aqui encher o saco, vai piorar muito. Mas, daqui a 30 anos, nós voltaremos a ser a empresa líder do mercado. Exatamente o que o Milei falou quando assumiu. Vai piorar muito a vida de todo mundo, mas a Argentina voltará a ser uma potência mundial daqui a 30 anos. Segundo o Milei, voltará a ser, como já foi, uma das principais economias do mundo. Essa história da Argentina de ser uma das principais economias do mundo é meio mequetrefe, tá, gente? Porque na verdade verdadeira, primeiro aconteceu há quase 50 mil anos atrás, onde a economia do mundo não era nem perto do que é hoje. A Argentina jamais teria condição de ter ocupado o lugar que ocupou numa área industrial, por exemplo, e a Argentina era uma das principais economias do mundo, entre aspas, porque era uma imensa fazenda do Reino Unido. Essa é a grande verdade. Vamos colocar as coisas como elas estão, tá? Era uma colônia econômica, comercial do Reino Unido, e isso favoreceu a Argentina durante um tempo, favoreceu a Argentina, favoreceu os produtores argentinos, a meia dúzia ali que é dona das terras. Tá? Então esse é o passado idílico do Milei. Aí a pobreza vem piorando, claro. Hoje são 27 milhões de argentinos pobres, de um total de 44 milhões de pessoas. 4,8 milhões de pessoas recebem ainda ajuda do governo e, como diz a matéria aqui, falta comida nos restaurantes populares. Vamos lá para a revista Fórum. Muito obrigado já às 14 mil pessoas que estão ao vivo na internet nos acompanhando, mais de 14 mil pessoas, 14 mil aparelhos conectados. Muito obrigado pela audiência. Espalhe esse programa, tá, gente? Pega o link e manda aí, manda no grupo de Zap, manda no Facebook, coloca no Twitter, manda lá no TikTok, sei lá onde você quiser colocar, manda por e-mail, espalha, porque a gente está ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã e esse ano vai ser um ano importante para as pessoas acompanharem a notícia, porque é um ano eleitoral que vai dizer muito sobre o Brasil de hoje e sobre o Brasil de amanhã, tá bom? Então manda o link aí que a gente agradece. Gigantes do streaming compram minérios de garimpo ilegal. As gigantes do entretenimento Amazon e Walt Disney Company, que operam aplicativos de streaming de alcance mundial, ao lado de outras grandes marcas como Starbucks, compraram minério oriundo de garimpo ilegal que atua na terra indígena Yanomami. As informações são da Polícia Federal e da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos e foram publicadas em reportagem da Folha neste domingo. A PF investiga uma empresa chamada White Solder Metalurgia e Mineração, uma mineradora que produz estanho em escala global. Em seu site, a empresa alega participar de toda a cadeia produtiva do metal, desde a mineração da cassiterita, que dá origem ao estanho. Por sua vez, a terra indígena Yanomami é rica no minério e não são raros nos últimos anos os casos de garimpeiros presos em embarcações repletas de cassiterita nos rios que cortam o território. Também é de conhecimento público que a atividade garimpeira em si é a causa do morticínio indígena. Nesse contexto, a empresa White Solder foi alvo em dezembro de 2023, portanto pouco tempo atrás, da Operação Forja de Hefesto da PF. O nome da empresa apareceu em registro obtido pelos investigadores, que aponta como recebedora de 166 milhões em cassiterita oriunda da Cooperativa de Produtores de Estanho do Brasil. A cooperativa é apontada pelos investigadores como uma espécie de intermediária entre organizações criminosas de garimpo ilegal e essa grande mineradora. Os repórteres da Folha então recorreram ao portal da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos e descobriram que a White Solder figura como fornecedora da Amazon, da Walt Disney, da Starbucks, entre outras. Disney e Amazon não comentaram. O Starbucks, por sua vez, disse que é comprometido com os valores éticos e toda a sua cadeia de fornecedores e não tem mais contratos vigentes com a White Solder. Isso aqui publicado na Folha e republicado hoje lá na Fórum. Se você não tem assinatura da Folha e não consegue ler a matéria, vai lá para a Fórum, que está resumido, bonitinho e dando crédito para a Folha de São Paulo como tem que ser. Vamos lá para o jornal o Globo. Além do sistema First Mile, a tal da BIM paralela também usava microfones, câmeras escondidas, drones e softwares para invasão de celulares e computadores, relatam servidores. Matéria do Eduardo Gonçalves, da Sara Teófilo e do Thiago Bronzato, publicada lá no jornal o Globo, menos de uma hora atrás, às 4h30 da manhã, na verdade um pouquinho mais de uma hora atrás, né? A BIM usou, além do sistema para monitorar a localização de pessoas, equipamentos como microfones direcionais, câmeras escondidas, drones e programas maliciosos.
A utilização dessas ferramentas está na mira de uma investigação da Polícia Federal que encontrou indícios de um esquema de espionagem ilegal no governo Bolsonaro. Numa investigação interna da BIM, um servidor relatou em 2021 que o órgão chefiado pelo Ramagem, atual deputado federal, decidiu adquirir, por exemplo, uma série de drones. A ideia era enviar os drones, os veículos aéreos não tripulados, para operações de vigilância nas superintendências regionais, sem especificar o limite das utilizações. Os drones chegaram nas superintendências regionais, não tinha ninguém habilitado para pilotar os drones, eles voltaram para Brasília e depois essas pessoas nas regionais receberam treinamento em Brasília. Todo esse aparato de investigação na mão da BIM está agora sob suspeita para entender de que modo eles foram usados. Nós tivemos alguma ideia disso com a operação da BIM paralela, da BIM do Bolsonaro. Teve aí drones sobrevoando a casa do Camilo Santana, pessoas que alegaram que foram espionadas na rua, que notaram, investigadas, fotografadas, filmadas na rua, e principalmente o uso do tal do First Mile, que é o software que era capaz de identificar a localização das pessoas. Então saber que quando você está com o seu celular, você está em tal lugar reunido com tais e tais e tais pessoas. Esse é o uso que nós temos por enquanto, mas claro, tem todo um aparato de investigação nas mãos da BIM que a gente ainda não sabe exatamente como foi usado. Lembrando que alguns nomes investigados já foram publicados, havia uma expectativa de que na semana passada a lista completa da BIM fosse publicada na internet para que todo mundo pudesse acessar, isso não aconteceu por enquanto. Entre os nomes investigados, vários nomes de políticos, os espionados, né, ilegalmente pelo aparato do Estado brasileiro, vários nomes de políticos, juízes, desembargadores, ativistas, jornalistas. Na semana passada eu mostrei aqui que o meu ex-colega de Intercept, o Glenn Greenwald, o seu marido, David Miranda, o ex-deputado Jean Willis e eu, nós quatro fomos espionados pela BIM paralela lá naquele escândalo chamado Pavão Misterioso. Para quem não sabe, volta alguns programas atrás aí que a gente explicou tudo isso que aconteceu. Veremos onde essa coisa vai dar e veremos que medidas a gente pode tomar também no futuro, porque afinal de contas é o uso do aparato do Estado brasileiro que é mantido por mim. Então eu paguei para ser espionado, essa é a beleza dessa história, né? Por mim e por vocês. Nós, sociedade civil, decidimos que o Estado brasileiro teria uma BIM, uma decisão da sociedade civil. A gente pode acabar com a BIM amanhã. Podemos? Uma decisão nossa, da sociedade civil. Né? Em tese, né? Porque aí você vota, aí chega lá o político e faz aquela coisa lá que a gente não concorda e também não acontece nada. Mas em tese é isso. Agora, na prática eu fui pago para ser espionado ilegalmente, porque essa é a beleza dessa brincadeira toda, né? Vai lá, meus impostinhos, né? Vai lá, faz tudo direitinho, faz tudo bonito, não deixa nada para trás, organiza a vida, né? Faz tudo certinho, aí os caras pegam um pedacinho do meu dinheiro e usam para me espionar ilegalmente. A beleza, né? Ai, ai, ai. Gente, olha só, matéria importante publicada pela revista Veja nesse final de semana, a agenda do general Heleno, que foi apreendida pela Polícia Federal no apartamento do Heleno, né, na busca e apreensão que aconteceu lá em Brasília, tinha roteiro contra o Judiciário, Polícia Federal. Eu vou ler a matéria aqui para vocês, enquanto isso a gente vai rodar um pouquinho as imagens, né, o Jimmy? Enquanto eu leio a matéria da Veja, o que vocês estão vendo na tela paralela aí são as imagens da tal da agenda aí, ó. Tá aí, ó, vocês estão vendo por aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui tá com esse logotipo feio da revista Veja em cima, né? Porque foi a revista Veja que conseguiu, tudo bem, vai espalhar, né? Mas na verdade isso aqui é um documento que já está sob custódia pública, né? Deveria estar publicado para todo mundo aí, né? Vocês sabem o quanto eu sou contra vazamento de operação de Polícia Federal, sou mesmo e falo todo dia aqui. Agora, isso aqui é notícia, a gente vai dar a notícia. Aqui vocês estão vendo as imagens, era uma espécie de diário de anotações, não era bem um diário, era uma agenda de anotações do Heleno mesmo, escrito à mão, vocês estão vendo por aí, com a letra do general Heleno e tudo, foi apreendido com ele, e a Polícia Federal encontrou essa agenda de uso pessoal do Heleno, e nela há um compilado de anotações que apontam para medidas que poderiam tolher o trabalho da Polícia Federal e, no limite, levar à prisão de delegados. Sobre um pretenso verniz legalista, Heleno, um dos alvos da busca e apreensão, que mira autoridades em relação ao golpe de Estado, registrou uma espécie de roteiro que consistia em unir o Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União e a Presidência da República para, a pretexto de combater supostas ordens judiciais exorbitantes, impedir que a polícia cumprisse determinadas decisões de juízes, ou seja, parte desse grande golpe que a gente viu sendo tramado no Brasil aí.
parte dele estava na mão do Heleno e consistia em, por exemplo, se a coisa tivesse logrado algum fim um pouco melhor no 8 de janeiro e viesse uma decisão judicial para, por exemplo, esvaziar a esplanada, prender determinadas pessoas, por exemplo, a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, que foi o primeiro ato do braço armado que operou no 8 de janeiro. Aliás, a cúpula está presa, virou ré na semana passada. E as investigações, tanto da Polícia Federal quanto da CPMI, da CPI que teve no Distrito Federal, mostram claramente o envolvimento da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal nas intenções golpistas, inclusive com o uso de um colega de farda como laranja. Lembram da matéria do Intercept, publicada 3 semanas atrás? Os caras pegaram um colega de farda que estava afastado por motivos psiquiátricos, médicos, sequer tinha porte de arma, e colocaram esse colega de farda no comando dos policiais que deveriam cuidar da segurança da esplanada no dia 8, para caso a coisa desse errado, a culpa cair em cima desse colega. Matéria importantíssima publicada pelo Paulo Motorim, repórter lá do site The Intercept Brasil. E aí, nós temos agora o quê? Essa agenda do Heleno que dizia o seguinte: se vier alguma ordem judicial, lembram da história do Bolsonaro, 7 de setembro de 2021, falando que não ia cumprir mais nenhuma ordem do Alexandre de Moraes? As coisas vão, vai encaixando, a coisa vai encaixando. O que tem na agenda do Heleno? Um grande concerto que partiria do executivo, ou seja, do Bolsonaro, das mãos do Bolsonaro, que juntaria Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União e a Presidência da República para fazer o seguinte: se vier uma ordem judicial, a gente vai fazer um esquema aqui entre esses 3 órgãos, o Ministério, a Presidência e a AGU, a gente faz um esquema que pareça um negócio legal e a gente vai falar que a ordem não será cumprida. Por quê? Porque a ordem é manifestamente ilegal. Então quem decidiria isso seria a Presidência da República, o Ministério da Justiça e a AGU. Então veio uma ordem do juiz. Eles iam olhar e falar: não, essa aqui a gente não vai cumprir não. Por quê? Porque a gente avaliou aqui e ela é ilegal. E a partir disso, segundo as anotações da agenda do Heleno, poderia-se inclusive prender delegados da Polícia Federal que fossem executar a ordem. Porque delegado, você sabe, vê a ordem do juiz, o delegado vai lá e executa. Não contesta, executa. Pelas anotações do ex-ministro do GSI, funcionaria assim. Primeiro, o Ministério da Justiça identificaria uma linha. Vamos levantar aqui para explicar um pouco melhor, Jimmy? Vamos lá. Primeiro, o Ministério da Justiça identificaria uma linha de atuação para a PF. Na sequência, instada pelo Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União apontaria se a decisão é judicial, se a decisão judicial é legal ou ilegal. Então, o Ministério da Justiça vai lá e aponta para a AGU: olha só, essa decisão aqui de, por exemplo, afastar o governador do DF. Essa decisão judicial aqui, por exemplo, de desmantelar acampamento golpista. Veio uma decisão e falou: tem que desmantelar esse acampamento golpista porque, segundo essa lei, não pode. Tá bom? Aí o Ministério da Justiça provoca a AGU vai lá. Vamos lembrar quem era da AGU? André Mendonça, antes de virar ministro do Supremo Tribunal Federal. A AGU vai lá, não nessa época aqui, né? Aqui já estava no Supremo. E fala: não, essa decisão aqui, segundo a nossa avaliação da AGU aqui, é ilegal. É ilegal. E aí, por fim, o próprio presidente da República, segundo as anotações do Heleno, né? Não, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, não é tentativa de golpe, não tem digitais do Bolsonaro. Segundo o próprio Heleno, o presidente da República daria força normativa para essa nova regra da AGU, que previa, por exemplo, prender em flagrante um delegado que se dispusesse a cumprir uma ordem judicial que a AGU tivesse elencado como ilegal. Então, veio a ordem de um juiz, vinha para baixo para o delegado cumprir. Mas, em paralelo, o senhor Bolsonaro ia lá, junto com a AGU e com o seu Ministério da Justiça, e falava: essa aqui a gente não vai cumprir. O delegado ia olhar para o lado e ia falar o seguinte, que é o que tem que falar mesmo: olha, o juiz está mandando. Não importa o que a AGU acha. A AGU é a Advocacia Geral da União. Ela pode fazer análise, parecer, ela pode entrar com um processo, ela pode entrar para defender a União no STF, pode fazer um monte de coisa, mas ela é parte de um processo. A AGU não determina
em ordenamento nenhum. Vocês imaginem o seguinte, agora a AGU, imagine se fosse usado pelo Lula desse jeito, né? O STF manda fazer uma coisa, ó, tem que fazer isso aqui, tá aqui, ó, uma determinação. E a AGU fala assim, deixa eu ver aqui, não, eu acho que essa determinação aí é ilegal. Não é assim que funciona, né? A AGU tem que entrar como parte no tribunal, tem que apresentar os seus motivos, as suas razões, pensar provas, eventualmente fazer a defesa da União. Não é a AGU que sentadinho lá fala assim, não, essa aqui não, essa aqui sim, essa aqui não. O delegado que fosse cumprir a ordem do juiz, segundo a agenda, o meu querido diário do Heleno, poderia ser preso. Poderia ser preso. Como que é o nome disso, será? Hein? Tem gente ainda vivendo num mundo paralelo achando que a coisa era brincadeira, né? Que não se concretizou, que era só intenção, que os caras não se organizaram. Isso aqui não é se organizar para fazer um golpe de Estado? O que é a organização, então? O que mais precisa de tudo que a gente viu para ser uma organização? Porque tem essa tese na praça. Eu respeito, mas discordo veementemente. Ficou só na intenção. Gente, a intenção é quando está na sua cabeça. Intenção é quando está na sua cabeça. Quando você comenta no bar com alguém. A partir do momento que você fez minuta de golpe, roteiro de golpe, foram 2 apreendidos no celular do Maurício Cid. Agora tem a agenda do Heleno, mostrando que, opa, se a coisa começar a ir para o lado que a gente quer, talvez alguém do judiciário tome alguma decisão. Na cabeça deles, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, eram os 2 que eles tinham na cabeça. Que eram os 2 que estavam a princípio como os que seriam presos pela minuta de golpe que seria lida pelo Bolsonaro. Então, se o Gilmar Mendes ou o Alexandre de Moraes tomar uma decisão judicial, né, por exemplo, a gente vai aqui ocupar a presidência da República do Lula aqui em janeiro. Aí vai o STF e fala, os senhores têm que sair daí. O senhor Jair está fazendo o que aí se o senhor não é mais presidente da República? Vaza! Vaza! Aí os caras iam encampar o Ministério da Justiça e a AGU e não sei mais o que e falar, essa decisão aqui, não. Aí aparece uma equipe da Polícia Federal para cumprir a decisão. Ou fazer uma busca e apreensão, ou fazer uma prisão. E aí, segundo as anotações do Heleno, a presidência da República poderia mandar prender o delegado. Isso aqui, para algumas pessoas, não é organização de um golpe de Estado. Isso aqui é só intenção. Ficou só na intenção. Eu não sei o que mais precisa para ser uma organização de golpe de Estado. A AGU faz um texto fundamentando na Corte Federal afirmando sobre a ordem ilegal. Existe um princípio de direito de ordem manifestamente ilegal não se cumpre, escreveu o general. Aprovado o parecer da AGU para toda ordem manifestadamente ilegal, não é para ser cumprida porque seria crime de responsabilidade. Isso aqui é tudo o diário do Heleno, meu querido diário. Um enredo tem pontos de convergência com o roteiro do suposto golpe de Estado revelado por Veja e encontrado no celular do tenente-coronel Mauro Cid. Revelado por Veja não, né, gente? O mundo inteiro publicou esses negócios aqui, né? A imprensa me irrita um pouco essas coisas aqui. O celular do Mauro Cid, gente. Foi revelado, na verdade, pela CPI do golpe. E todo mundo publicou esse negócio. Na época, a PF havia identificado o texto de uma minuta para a decretação de estado de sítio a ser colocado em prática diante dos supostos desmandos e arbitrariedades do Poder Judiciário. Dizia o documento em poder do Mauro Cid, o juiz de direito, seja ele ministro do STF ou não, nunca poderá agir sem a devida e esperada conformação em suas decisões à moralidade institucional. Enquanto guardiães da Constituição, os ministros do STF também estão sujeitos ao princípio da moralidade, inclusive quando promovem o ativismo judicial. E aí aqui a gente já mostrou, né, as imagens do meu querido diário do senhor Heleno. No auto de apreensão contra Heleno, que teve o apartamento que mora em Brasília vasculhado no dia 8 pela PF, policiais registraram ter encontrado também 2 documentos com o título Chegou a Hora de Salvar o Brasil e o outro chamado apenas General Heleno. Anotações sobre pretensas fraudes nas urnas eletrônicas, 4 relatórios no total de 4 páginas intitulados Relatório de Análise Urna Eletrônica 2016, Relatório de Análise do Código-Fonte dos Sistemas Eleitorais 2018, Relatório dos Testes de Confirmação TPS 2019 e Relatório de Inspeção de Códigos-Fontes do Sistema Brasileiro de Votação Eletrônica edição 2020. E menções ao que o militar chamou de o dossiê O Mecanismo das Fraudes. Segundo a PF ainda, o Heleno tentou esconder dinheiro quando a PF chegou lá, botar uns dinheiro no bolso aqui, ó. Chegou a PF, o Heleno foi trocar de roupa, é o que está descrito na matéria.
Durante o primeiro momento da diligência, enquanto trocava de roupas, identificou que Augusto Heleno Ribeiro Pereira abriu uma gaveta e retirou 2 volumes da gaveta e colocou nos bolsos de sua calça. Posteriormente, ao término da diligência, na presença da testemunha e do advogado que acompanhou a diligência, foi cumprido o mandado de busca pessoal, identificando-se que os volumes tratavam de R$ 1.400 em espécie em notas de 100. Por não se enquadrar no valor constante no mandado de apreensão, o dinheiro foi devolvido. Era pouco dinheiro, mas o Heleno estava tentando botar lá uns pila no bolso, né? Talvez, Jimmy, para comprar cigarro na cadeia, vai saber, né? A pessoa tem que se prevenir, tá certa ela. Você não faria o mesmo? Você estava acampado no quartel ou estava fumando maconha? Uma das duas coisas, não tem outra opção, tá? É uma das duas. Nas buscas contra o general Heleno, um dos mais próximos apoiadores do Bolsonaro, os investigadores também apreenderam um relógio Hublot, marca Classic Fusion, modelo Classic Fusion, cujo preço pode variar de R$ 40 mil até R$ 70 mil, e também 2 pistolas Imbel 9mm. Muito bem, o general Heleno estava com um reloginho lá de 40 pau, né? Lembrando que o general Heleno já foi obrigado a devolver um Rolex no escândalo das joias do Bolsonaro. Então nós vimos que devolveu um, mas aparentemente ficou com outro em casa. Pode ter comprado com o seu próprio dinheiro também o Heleno, porque o Heleno ganha bem pra caramba, vocês sabem disso, né? E militar, para além de tudo, quando sai ali do exército e vai acumular esses cargos aí, acumula salário. Tem aposentadoria integral, aí vai pro ministério, acumula o salário de ministro, aí recebe o jeton e não sei o que, não sei o que. Então, pro Heleno comprar um reloginho aí de 50 pau, tá dentro. Acho que esse aí é dele mesmo, eu acho, não sei. Até porque o pessoal da Arábia Saudita lá não ia dar esse Hublot, né? Que esse aí é meio... Esse aí dá pra comprar em aeroporto, sabe, gente? Esse aí é um reloginho meio... Eu sei que você é pobre e fica assim, ó, nossa, 40 mil e tal, mas isso é pensamento de quem não tem dinheiro, tá? Esse relógio do Heleno aí, esse aí tem em aeroporto. Esse aí, pagar um reloginho aí, 7 mil dólares, 8 mil dólares, Heleno pagou, né? Tudo certo. Mas o Rolex lá da Arábia Saudita, o cara teve que devolver, né? Depoimentos de ex-comandantes reforçam o elo de Bolsonaro com o plano de golpe. Os ex-comandantes do Exército Freire Gomes e da Aeronáutica Carlos Batista Júnior relataram à Polícia Federal os detalhes sobre as articulações golpistas conduzidas pelo Bolsonaro e confirmaram a participação em uma reunião convocada por Bolsonaro para discutir uma minuta de um decreto golpista, reunião essa publicada pela imprensa, mais especificamente pelo jornal Financial Times no ano de 2022, mostrando que essa reunião tinha acontecido e que dos 3 comandantes da força, pelo menos um deles, o Almir Garnier, comandante da Marinha, tinha dito sim ao golpe de Estado no Brasil. Os depoimentos foram considerados importantes para os investigadores já que corroboram as suspeitas iniciais da investigação e trouxeram novos elementos para o aprofundamento do assunto. O depoimento do Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, aconteceu na última sexta-feira e teve duração de mais de 10 horas. Ele estava em viagem fora do país e retornou ao Brasil para prestar esclarecimentos à PF. No seu relato, ele confirmou sua participação na reunião sobre o decreto golpista. A informação foi revelada no sábado pela CNN e confirmada pelo UOL. Já o ex-chefe da Aeronáutica, o Batista Júnior, também confirmou a participação nessa mesma reunião, de acordo com fontes que acompanham a investigação. O teor dos depoimentos, por enquanto, está sob sigilo. Essas articulações golpistas foram inicialmente relatadas à Polícia Federal pelo Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Segundo contou o Cid aos investigadores, o ex-assessor Felipe Martins, que neste momento está preso, apresentou uma minuta de um decreto golpista a Bolsonaro que previa convocar novas eleições e prender adversários políticos. Bolsonaro consultou os ex-chefes das Forças Armadas a respeito do documento. Segundo o relato de Cid, o então comandante da Marinha, Almir Garnier, manifestou apoio à iniciativa e colocou suas tropas à disposição de Bolsonaro. Mas o plano golpista teria sido rejeitado por Freire Gomes e Batista Júnior. Segundo a matéria do Financial Times, o Batista Júnior, que era o da Aeronáutica, ficou calado. E o Freire Gomes teria alertado o Bolsonaro de que o caminho não seria muito interessante, biriri, bororó, bororó. Daí até serem legalistas vai um caminhão de distância. Eu já expliquei isso aqui várias vezes antes. Legalista teria saído dali e denunciado o Bolsonaro no STF, na polícia, na PGR, sei lá, eu teria dado uma entrevista pública, uma coletiva, explicando, olha, acabei de sair de uma reunião, aconteceu isso, seria um militar legalista. Tá? Tudo bem que ele não aderiu inicialmente ao golpe, ao que tudo indica.
segundo Mauro Cid, segundo ele próprio. Mas isso não é legalismo, isso é uma outra coisa. Segundo o Freire Gomes declarou no mês passado, ele não denunciou o Bolsonaro porque ele ficou com medo que a coisa ganhasse uma escala e a situação piorasse. Então tá aí, essas são as explicações. Os depoimentos dos ex-comandantes do Exército da Aeronáutica corroboram o relato da delação premiada de Mauro Cid. O comandante da Marinha também deu depoimento e ficou em silêncio. Na avaliação de fontes que acompanham as investigações, essas provas colhidas até o momento já comprovam que a reunião golpista de fato existiu. Agora a PF analisa os telefones celulares apreendidos na Operação Tempus Veritatis para buscar detalhes sobre a participação de outros personagens, incluindo os militares. Aqui, uma charge do sempre brilhante Aroeira, mostrando aí que a pérola dos depoimentos é o Bolsonaro. Dá para colocar isso aí em tela cheia, Jimmy? Se a gente puder, para as pessoas olharem. O Aroeira é o melhor de todos, né? Charge publicada lá no Brasil 247, a pérola do depoimento, o Bolsonaro escondido aí no cap dos generais. Muito bem, segundo a Bela Megali, lá no Jornal o Globo, a Polícia Federal já tem data para finalizar os inquéritos do golpe, das joias e da vacina que envolvem o Bolsonaro. E a expectativa é que dentro de 4 meses esses inquéritos todos estejam finalizados. Um deles apura tentativa de golpe de Estado. Os investigadores apresentarão até julho o relatório final deste caso ao STF. Essa investigação é considerada pelo ex-presidente e seus advogados a única que teria potencial para levá-lo à prisão. Por isso o alerta é total sobre os movimentos da PF em relação a esse caso. Os outros 2 casos é o caso da fraude do... Tirar a cara do Bolsonaro aqui, porque começar segunda-feira desse jeito é difícil, né? Os outros 2 seriam a fraude do cartão de vacinação, que aliás é graças a ela que a gente está vendo tudo isso que a gente está vendo agora aqui, né? Porque graças à fraude a gente chegou no Ailton, que era o militar lá, e aí foi pegando, e Mauro Cid, papapá, e foi, né? E espalhou. Bolsonaro, era só ter vacinado, meu filho. Fácil. Fácil. A sua política antivacina matou 700 mil pessoas no Brasil e vai acabar por matar a sua carreira política também. E se tudo der certo, levar o senhor para a cadeia. Essa é a grande ironia dessa história toda. A outra investigação é a investigação das joias, né, do contrabando de joias. Segundo traz a Bela Megali, a avaliação dos advogados do Bolsonaro é que esse caso não representa um grande risco para o Bolsonaro. Então a grande questão é a tentativa de golpe de Estado. Talvez aqui a apresentação do final do relatório até julho. Os investigadores apresentaram o relatório final ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. A não ser que nesse caso tenha alguma diferença, na verdade ele vai para a PGR. A polícia termina o inquérito, finaliza o inquérito. Vai para a PGR recepciona, analisa, pode pedir diligências adicionais também, e a partir do momento em que achar que o inquérito está pronto para oferecer denúncia, pode oferecer denúncia ou arquivar. Tem esse caminho ainda, hein, gente? Ainda bem que não está mais o Augusto Aras lá, hein? Se tivesse, o inquérito da PF chegaria na mão do Aras e ele faria o que fez com todos os inquéritos relativos ao Bolsonaro nos 4 anos em que esteve na PGR. Jogaria no lixo. Agora com o Paulo Gonet, vamos ver, né? Se o Paulo Gonet vai apresentar, vai oferecer denúncia para a justiça ou não. E aí a justiça vai dizer se aceita a denúncia ou não. Então nós temos um caminho ainda pela frente, tá, gente? Se até julho termina o inquérito, depois ele vai para a PGR, depois eventualmente ele vai para a justiça tem que aceitar o inquérito, aí o Bolsonaro e essa gente toda horrível aqui vira ré. E aí começa o processo. As audiências, ouvir testemunha, a defesa, aí começa o processo. Então temos um caminho longo pela frente ainda em relação a esse caso. Olha, tem bastante coisa aqui, mas não vai dar tempo de olhar tudo. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa importante. Vamos lá para cá. Acho duas notícias para fechar o programa, que a gente já está indo para o final, né, Jimmy? Lá na revista Veja também. Então, o STF retoma nessa semana o julgamento sobre o porte de drogas. O placar está 5-0 pela descriminalização para porte para o consumo. A avaliação na corte
é de que um novo pedido de vista vai interromper o julgamento. Isso aqui é aquele julgamento que a gente já está acompanhando desde o ano passado. Vocês sabem, a legislação brasileira, ela diferencia usuário de traficante, mas essa diferenciação na hora que chega na delegacia, meus amigos e minhas amigas, ela não é clara. E aí ela é definida pela cor da pele, pelo quanto dinheiro tem na carteira e pela origem. É assim, porque não há uma coisa clara na lei que diga lá para o delegado que no fim das contas é quem decide. O delegado lá na hora de fazer o BO, é o delegado que decide se a situação em que a pessoa foi pega era tráfico ou era para uso. Então o STF está tentando dar uma cara um pouco melhor para esse negócio. Colocar inclusive uma quantidade X que poderia ser apreendida e tal. Porque hoje é assim, o cara foi pego fumando baseado. O cara é preto. Tá na esquina de uma comunidade, uma favela. Foi pego fumando baseado ali, chegou na delegacia, é tráfico. Atitude suspeita, local suspeito, indivíduo suspeito, é tudo suspeito. O cara foi pego fumando baseadinho na praia do Leblon, ali nem pegar não pega. Ali nem pegar não pega, né? Seus maconheiros. Ou tava na porta do quartel ou é maconheiro, saibam disso. Segundo a tiazinha que começou o programa hoje aqui. Tá? Então esse assunto volta a ser discutido essa semana aí. E uma última notícia do dia, hoje publicada pela revista Fórum: Israel matou em poucos meses mais do que os Estados Unidos mataram em 20 anos no Afeganistão. Esse é um dado objetivo, né, que temos lá. Aliás, o próprio porta-voz dos Estados Unidos, na semana passada, admitiu que já são 30 mil mortos em Gaza. Depois voltou atrás. 30 mil mortos ao menos, porque tem dezenas de milhares de pessoas desaparecidos. Desaparecidos nesse contexto de bombardeamento em Gaza, você pode imaginar onde as pessoas estão, né, gente? As pessoas estão embaixo dos prédios arrebentados. Então, 30 mil mortos é o que se contou até agora, nessa infeliz contagem que a gente vem vendo aí desde outubro. Tá bom? Jimmy, vamos terminar o programa com o vídeo que a gente tocou no começo do programa? Pode ser? Porque aí as pessoas podem ver o vídeo com atenção, quem não pegou no começo do programa, para tentar entender em que categoria de ser humano você está no Brasil hoje. Ou você está acampado na porta do quartel, ou você é maconheiro. Tá? Então vamos deixar aqui para vocês terminar o programa de hoje. Muito obrigado, estamos começando o Resenha Semana, 4 de março de 2024. Agora está começando o ICL Notícias, primeira edição, e a gente tem programação aí até depois do meio-dia. Fica com a gente e eu volto hoje às 6 horas da tarde. A gente se vê por lá, tá bom? Valeu, tchau. Quanto tempo que vocês estão fazendo manifestação? Há um ano. Nunca saí do quartel. Nunca saí. Cada 15 dias eu estou na porta do quartel com o protocolo da Polícia Militar. Nós somos lá do QG, quartel do QG. Eu, ela e mais uma meia dúzia, né? A gente ficou nos viadutos, cada 3 dias por semana, fizemos os viadutos chamando o povo para acordar. Acorda, povo, acorda, Brasil. Vem pras ruas. Quem tiver contra esse governo, buzina. Teve 12% da população em frente ao QG. O restante da população, a juventude, estava todos fumando maconha, tomando cerveja, nos locais aonde as a baderna surge. 12% corresponde quem? Velho com a bengala na mão, um pé na casca de banana e o outro na copa. E tira a chapa toda, no meu pensamento. A chapa tem que cair. Tudo que os patriotas estão levando o nome de terrorista. E ele recebe agradecimento do Hamas, que ele está apoiando o Hamas. Assassino. Quantas crianças foi colocado no forno e ele não coloca como terrorista? Gritar por liberdade e família é terrorismo. Que país é esse? Família e liberdade. Nós podemos é terrorismo, não. Porque hoje está batendo na porta dos nossos irmãos. Amanhã é na minha, na sua, seu pai, da sua mãe, nos seus filhos. No caso de quem é de esquerda, eles não vão chegar perguntando: você é de esquerda, nós vamos te poupar. Não. Eles também matam porque é arquivo vivo. Mesmo depois de sobreviver a 2 tentativas de feminicídio, a maior violência que Maria da Penha sofreu foi por parte do Estado brasileiro. O primeiro julgamento do seu agressor só foi acontecer 8 anos depois do crime. E mesmo sentenciado, ele conseguiu sair em liberdade. A justiça em nome de Maria só veio acontecer quase 20 anos depois, quando a sua história motivou a criação de uma lei que protege as vítimas de violência doméstica. Dia 10 de março, um domingo, às 8 horas da noite, nós convidamos você para ouvir um relato poderoso e inesquecível.
Vamos exibir uma entrevista exclusiva para ouvir dela a verdade sobre sua luta de sobrevivência e histórias. Vai ser um encontro fundamental para compreender a verdade sobre a violência doméstica no Brasil. Para não perder essa aula aberta, online e sem replay, é só clicar no link que aparece neste vídeo. Convide as suas amigas e seus amigos também. Ninguém pode perder este debate. Nos vemos lá. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vamos embora! A revolução está só começando.